Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos, irmãos que me estão a escutar em vários países no mundo. Espero que estejam bem, espero que dentro desta situação que vivemos em todo o mundo da pandemia, possamos também sentir a esperança que nos traz a ressurreição e este tempo de Páscoa que temos para desfrutar no meio de todas as vicissitudes com as quais nos possamos deparar. Este terceiro domingo de Páscoa que festejamos amanhã, traz-nos um evangelho em que Jesus volta a aparecer aos discípulos. Este evangelho é do Evangelho de Lucas, e aqui eu tenho que retificar algo que disse no vídeo anterior, quando me referia ao facto de Jesus mostrar as suas feridas aos discípulos, e eu disse que só no Evangelho de João é que Jesus aparecia a mostrar as suas feridas aos discípulos, e isto não é verdade. Na verdade, também no Evangelho de Lucas aparece esta mesma situação em que Jesus mostra as suas feridas aos discípulos, demonstrando que é Ele mesmo, sou eu mesmo. Ele diz: tocai-me e vede, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho, e diz-lhes: vede as minhas mãos e os meus pés, que estavam marcados pelas feridas dos pregos na cruz, não é verdade? São realmente estes dois evangelhos os únicos que nos mostram Jesus assim a mostrar as suas feridas. E mais uma vez neste evangelho vemos também como os discípulos tiveram tanta dificuldade em acreditar que Jesus realmente estava vivo. Eu acho que isto nos conforta, nos ajuda a compreender que a fé é um caminho e que não é assim tão fácil acreditar. Não é assim tão fácil acreditar, sobretudo quando as circunstâncias são difíceis, quando passamos por momentos de morte, de muita dificuldade, seja dificuldade económica, dificuldade por doença, por perda de seres queridos. Todos esses momentos de morte que nós passamos na nossa vida, nem sempre é fácil acreditarmos que a vida vence a morte e que o amor vence muitas vezes o ódio ou a tristeza. E por isso os evangelhos falam-nos e apresentam-nos precisamente estes discípulos que demoraram tanto tempo a acreditar, e acho que isso nos anima a compreender que somos humanos e que precisamos de tempo, e que Jesus tem muita paciência connosco, né? Se algum de vocês sente que tem dificuldade em acreditar, não se sinta estranho por causa disso, não se sinta complexado, ou não se sinta surpreendido, porque é uma coisa normal, não é? Como acontecia com Tomé, nós precisamos de ver para crer. E realmente Jesus, usando vários meios, vai acompanhando os discípulos até eles realmente acreditarem que aquele que eles tinham visto morrer na cruz, e morreu mesmo, não estava morto, estava vivo. Tinha realmente sido ressuscitado pelo Pai, e o que significa que estava vivo com outra vida, uma vida eterna. E por isso eles não eram capazes de reconhecer Jesus. Quando Jesus aparecia, eles não compreendiam que era ele. Maria Madalena pensou que era um jardineiro, ou pensavam que era um anjo, pensavam que era um homem qualquer, como os discípulos de Emaús, que são aqueles que aparecem na passagem do Evangelho de hoje, a passagem anterior. Portanto, a parte anterior conta precisamente a história dos dois discípulos de Jesus que, desiludidos, decepcionados, depois da morte de Jesus,
tinham decidido voltar à sua terra e iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E é aquela passagem tão bonita em que Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles e começa a perguntar-lhes porque é que estão tristes, o que é que aconteceu, e eles ficam todos surpreendidos. É até cómico, não é? Ver como Jesus, como eles dizem, mas que só tu é que não sabes o que aconteceu, mas como é que é possível? E tal, não é? E então Jesus vai-lhes perguntando, eles aos poucos abrem o coração e como nos acontece quando contamos as nossas dificuldades a um amigo, quando contamos, desabafamos, só isso já nos vai curando o coração. E mais ainda, quando Jesus começou a explicar-lhes e a dizer-lhes, sem eles saberem que era Jesus, não é? Esta personagem que os acompanhava, começou a dizer-lhes, mas vocês não sabem que isso já estava escrito nas escrituras, vocês não sabem que isso era algo que tinha que acontecer, era um plano de Deus, misterioso, não é? Que o Messias, o Salvador, tinha que passar pelo sofrimento e pela morte para depois ressuscitar. Que reconfortante é quando alguém nos ajuda a compreender o sentido das situações difíceis pelas quais passamos, não é? Acho que todos nós sofremos mais ainda quando achamos que aquilo que nos está a acontecer não tem sentido, não tem, enfim, é totalmente absurdo e não compreendemos aonde é que nos vai levar. É muito reconfortante quando compreendemos ao fim de um tempo, voltamos a pensar e pensamos, se eu não tivesse passado por aquela circunstância difícil hoje em dia, eu não sabia o que eu sei agora, eu não seria a pessoa que sou agora. Na verdade, eu acho que todos nós, quando pensamos na nossa vida, refletimos, né, em tudo o que vivemos ao longo da nossa vida, podemos reconhecer que muitas das circunstâncias que foram muito duras para nós acabaram por nos construir como pessoas e acabaram por fazer de nós pessoas mais compreensivas, pessoas mais solidárias, pessoas mais próximas dos outros, mais tolerantes, mais capazes de aceitar as fraquezas dos outros, mais capazes de perdoar. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos quando Jesus se aproximou deles e começaram a sentir-se mais calmos, começaram a sentir, diziam eles depois, que o coração ardia. E quando é que eles reconheceram Jesus? Estou a falar dos discípulos de Emaús, não é? Reconheceram Jesus quando ele entrou na casa, na casa deles, com eles, porque eles insistiram nisso. Jesus entrou com eles, sem eles saberem quem era, e depois, quando se sentaram à mesa e Jesus partiu o pão, aí eles reconheceram. E eles deixaram de o ver, mas compreenderam que era ele. E é que Jesus realmente dá-se a conhecer quando parte o pão. Quantos momentos ao longo da vida de Jesus na Terra ele partilhou à mesa com tantas pessoas, não é? São famosas nos Evangelhos as refeições, as comidas de Jesus com os pecadores, que naquele tempo eram aquelas pessoas consideradas que estavam longe, eram consideradas pessoas que estavam afastadas, muito longe de Deus, seja porque eram de outra religião, seja porque conviviam com outros povos estrangeiros que eram considerados impuros, porque não pertenciam à mesma raça, seja aquelas pessoas que não tinham, viviam longe do templo e não podiam ir às cerimónias do templo, ou aquelas pessoas conhecidas como publicanos, não é? Que eram cobradores de impostos e que eram considerados traidores porque cobravam os impostos que eram entregues ao imperador romano, que era quem ocupava, portanto o Império Romano ocupava
o território israelita naquele momento. E, portanto, eram considerados traidores, até porque eles próprios metiam um pouco de dinheiro ao bolso e assim enriqueciam. E todas essas pessoas que podiam ser realmente pecadoras e outras, umas mais, outras menos, quantas delas foram acolhidas por Jesus, ou sobretudo Jesus foi à casa destas pessoas partilhar uma refeição com eles. E sabem que partilhar uma refeição para os israelitas tem um sentido muito profundo, é realmente acolher uma pessoa na nossa vida, é criar laços muito, muito profundos, significa criar laços muito profundos com a pessoa que acolhemos em casa ou a quem visitamos, não é? É muito importante a cultura da refeição, de partilhar o alimento. E Jesus pertence a essa cultura e como sabemos na última ceia ele ofereceu o seu próprio corpo como pão, o seu próprio sangue como bebida, como alimento, que é o que nós celebramos em cada missa, em cada Eucaristia, e é também a maneira como os discípulos conseguem reconhecer Jesus, não é pela aparência, não é pela, sei lá, pelo som das suas palavras, não é? Pelo tom de voz, não, é por esse gesto de comer com eles, de partir o pão. E no Evangelho deste domingo, esta cena, de uma maneira diferente, volta a repetir-se, porque Jesus, eles não acreditam, Jesus insiste, olhem para mim, toquem-me, vejam bem, um espírito não tem carne, não tem ossos, eu tenho, e diz-lhes, e então eles na sua alegria ao mesmo tempo queriam acreditar, mas ao mesmo tempo não queriam acreditar, não é? Na sua alegria e admiração não queriam ainda acreditar, não é? E então Jesus pergunta-lhes, tendes aí alguma coisa de comer? E eles dão-lhes uma posta de peixe assado, não é? Bem típico daquela zona. Peixe assado, que Jesus devia gostar bastante de peixe assado. E então Jesus tomou a posta e começou a comer diante deles. Eu acho que esta situação em que Jesus come uma vez mais com os discípulos é o que realmente para eles é a prova da sua ressurreição. É o momento em que eles reconhecem que aquele Jesus que eles conheciam, que não só comia com eles, mas também foi aquele Jesus que se ajoelhou depois da ceia para lavar os pés deles, Jesus que entregou tudo o que tinha, que era que lhes dizia, eu não estou eu entre vós como um servo, como aquele que serve e não como aquele que é servido. Esse Jesus realmente manifesta-se através do serviço, através da, da humildade também, e é nesse momento que eles reconhecem que esse só poderia ser Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus, mais uma vez, aqui também, volta a abrir, diz o Evangelho, abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e para eles compreenderem o sentido do que tinha acontecido, não é? Eu acho que Jesus, nesta Páscoa, também quer falar ao coração de cada um de nós, quer aproximar-se de cada um de nós no caminho que estamos a percorrer, cada um. Cada um pode também pensar em que ponto do caminho é que se encontra. Às vezes também estamos a fugir de certas situações, às vezes caminhamos cabisbaixos, caminhamos decepcionados, caminhamos já sem esperança. E Jesus ressuscitado vem dar um sentido a tudo aquilo que nós vivemos. Nada do que nós vivemos é sem sentido. Nada daquilo que, mesmo que não possamos entender, é inútil, não é? Não há nenhum sofrimento que não dê fruto. Não há nenhuma situação difícil que não acabe por levar a uma experiência mais profunda de amor, de perdão, de crescimento, que nos faz pessoas melhores, pessoas mais compreensivas, mais humanas, nos torna mais e mais humanos.
E Jesus vem fazer isso, vem ajudar-nos a fazer isso, porque nem sempre o sofrimento nos torna mais humanos, não é? Pode tornar-nos mais amargos, pode tornar-nos mais duros, com o coração mais duro, e Jesus ressuscitado vem tocar essas feridas que nós temos, para que essas feridas se transformem em oportunidade de, de crescermos em amor, de crescermos em perdão, de crescermos em esperança e em fé, no meio das circunstâncias que vivemos. Por isso Jesus, no fim deste Evangelho, diz-lhes: vós sois as testemunhas, as minhas testemunhas, testemunhas de que eu estou vivo nestas circunstâncias, e, e envia os discípulos a anunciarem esta experiência aos outros. Por isso, esta é também uma característica de Jesus ressuscitado. Não só vem anunciar aos discípulos a paz e o sentido da sua vida, mas também ide pelo mundo e transmitir isto que vocês experimentaram, que vós habéis experimentado. Não guardem isso só para vocês. Pensem nas pessoas que têm próximas e que se encontram decepcionadas, que se encontram desanimadas, e transmitam esta esperança que é tão necessária em qualquer momento da nossa vida, não é? Espero que estas palavras possam dar alguma esperança também, e convido-vos, aqueles que ainda não estão inscritos no canal, neste canal que estou a tentar levar a cabo, se quiserem inscrevam-se, e também podem ativar esse sininho que há, que avisa quando eu faço um novo vídeo. Se Deus quiser, na próxima semana voltarei a fazer outro. Desejo a todos um bom domingo de terceiro domingo de Páscoa, e uma boa continuação até à próxima semana, se Deus quiser.